Olá, saúde, força e luz. Estamos no Bar do Português, nesse excelente happy hour e pensando em dezembro, mês de tomar cerveja, de fazer congratulações. Venha para cá, marque uma mesa, reserve. Hoje estamos com Marco Richard. Ele é importante na cidade, desenvolveu alguns trabalhos. Primeiro, vamos conversar com ele, se ele está bem, está tudo bem, trabalhando bastante. Professor Egídio, Jota, toda a produção, muito obrigado pelo espaço, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e obrigado pelo importante, né? Se bem que importância é um ponto de vista para determinadas áreas e assuntos. Então acho que para o grupo a qual eu posso representar, a gente tem uma importância, tenho feito trabalho, isso é muito bom, porque eu acredito que o maior dom que a gente pode ter na vida é servir. Se você tem habilidades e você não serve o próximo com as suas habilidades, é inútil os seus conhecimentos. E o senhor, como professor, sabe muito bem disso, né? Então o maior dom é servir. Estou bem e muito feliz com o convite para estar aqui. Não, é uma alegria para a gente. A proposta do Bar do Português é entrevistar as pessoas que fazem por Sertãozinho. Ótimo. A gente quer homenagear quem trabalha por Sertãozinho. Você chegou aqui com quantos anos, mais ou menos? Eu cheguei em Sertãozinho em meados de 2004, quando eu tinha 17 anos na época. Certo. 17 para 18 anos. E aqui eu me estabeleci. Mas eu sempre fui uma pessoa, um garoto apaixonado por Sertãozinho. Por conta do desenvolvimento, por ser uma cidade pujante. E eu via oportunidades aqui. Eu comecei no rádio com 13 anos de idade, então em Pontal, sou natural de Pontal, mas aí eu comecei a perceber ali naquele ímpeto da juventude e na ambição de querer crescer, que Pontal estava ficando pequena para mim, pelo menos na área de rádio. Sim. E nós tínhamos na época somente 2 rádios e assim, ou era numa ou era na outra. Aí surgiu, a rádio comunitária estava entrando em funcionamento através do Lúcio da rádio. Ele me deu a primeira oportunidade e aí ali eu comecei a construir a minha vida e nunca mais fui embora daqui, não pretendo. Ainda bem, para a sorte da nossa cidade, ainda bem que você não quer ir embora. Eu também sou de fora, eu acho que grande parte da população de Sertãozinho, acho que 48% é de mineiros, né, que vieram para cá, inclusive os fundadores, né? E é uma cidade pujante, é uma cidade do trabalho e você desenvolve alguns trabalhos aqui. Comece falando, depois da rádio, o que é que você fez? Sim, eu comecei a trabalhar na rádio com o Lúcio, fazendo o programa, fazendo técnica primeiro, depois fazendo locução. Em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal como assessor do Lúcio, através dele mesmo. E aí eu continuei fazendo as 2 atividades ao mesmo tempo, de rádio e também na assessoria. Ali é onde eu aprendi muito na Câmara, com essa vivência da Câmara, me trouxe muita experiência de vida. Nesse meio do caminho, como eu tinha 17 para 18 anos, eu fui me especializar, fiz o curso de rádio e televisão, fiz curso de gestão pública, psicanálise, programação neurolinguística, me tornei jornalista e continuei sempre em várias atividades e projetos. Com o próprio Lúcio, que então era vereador, eu comecei a me afeiçoar muito, que era um dos trabalhos que ele tinha, que era a causa de habitação, a causa habitacional, que é uma causa que eu amo muito. E hoje eu tenho oportunidade de trabalhar com a área da habitação, através de um projeto que eu tenho, que é o loteamento de interesse social, condomínio de interesse social, e também a fibromialgia, que já envolve a saúde, e junto com a fibromialgia já vem as doenças ocultas, que a gente vem pegando uma experiência e que eu fui um precursor na causa da fibromialgia aqui em Sertãozinho, ao fundar a associação AFibra, que é a Associação de Apoio às Pessoas com Fibromialgia e Dor Crônica de Sertãozinho, e depois eu fui levando essa causa da fibromialgia para diversas outras cidades, como Barrinha, através da vereadora Marília, professora Marília. Ela fez um projeto de lei que identifica, entre aspas, né, mas que preserva e garante os direitos das pessoas com fibromialgia e doenças, aquelas doenças invisíveis, né, aos olhos. Ela fez essa lei e garantiu o direito dessas pessoas, abrindo aí as portas com essa ideia nossa, porque ela tomou posse no primeiro mandato agora em 1º de janeiro de 25
E aí em seguida a gente se conheceu, fundei a associação para ela lá em Barrinha, que chama Luz Azul, levei o projeto, a ideia do projeto, e ela está seguindo com ele lá. Assim como Pontal também, através da vereadora Ângela Coelho, e Pradópolis através da vereadora Gonçalo. Então eu tenho feito um trabalho regional, levando a conscientização à população e a todos com relação à fibromialgia, que é uma doença que agora está sendo bastante discutida e comentada, mas antes não, era uma doença que era silenciosa e as pessoas inclusive tinham preconceito quanto a ela. Sim, bastante preconceito, achavam que era preguiça, Exatamente. achavam que era coisa frescura, né? Que as mulheres que não queriam trabalhar, e se fosse homem, era muito pior. Muito pior, né? E tem um dado, professor, muito interessante, que 98% das pessoas que têm fibromialgia são mulheres e 2% são homens. E nós temos um estudo em Sertãozinho, em torno de 5% da população pode ter fibromialgia. Mas falta muito ainda para evoluir com relação a isso, por conta de ter os profissionais e mais profissionais para atender essas pessoas. E Sertãozinho tem média de 5 mil pessoas com fibromialgia. E essa doença é uma doença terrível, porque você olha para a pessoa, ela está intacta. Ela se veste bem, coloca a roupa dela, está intacta, está tudo bem. Mas o problema é interno, todas as dores que ela sente. Se você pegar, fazer um eletro de uma pessoa com fibromialgia e colocar, onde ela sente dor, são todos. Ela é uma doença que mexe com os 5 sentidos da pessoa, sendo a parte física e principalmente a parte emocional. 99% delas têm depressão, as dores são crônicas, desenvolve lúpus, desenvolve doenças do nervo ciático, porque ela mexe até mesmo com os dentes, com a musculatura. É uma doença que judia em vários aspectos. E ela foi considerada uma doença agora, nesse ano de 2025, porque antes nem considerada doença ela não era. Os médicos tratavam as doenças que a fibromialgia desencadeava, mas não a fibromialgia em si. Havia falta de conhecimento na área médica. Na área médica. Olha que perigoso que é isso. O próprio médico podia ter um preconceito contra o paciente ou a paciente. Exato. O médico tratava, falava assim, olha, você tem fibromialgia, mas não tem como eu fazer um diagnóstico e nem te afastar, nem nada disso com relação à fibromialgia. Mas você tem nervo ciático, você tem depressão, você tem problema de coluna, você tem artrite, artrose, então eu vou tratar disso e posso te afastar por isso, mas não por fibromialgia. Mas o resultado é a fibromialgia, porque geralmente a pessoa que tem fibromialgia, ela tem todas essas outras doenças, inclusive a depressão. A pessoa tinha que ter um tratamento holístico, completo, né? Exato. E na verdade não tem. O médico vai tratando pedaços e isso não resolve o problema. Só tem uma coisa interessante também, que a fibromialgia não tem cura, mas um dos melhores tratamentos que as pessoas podem fazer com relação à fibromialgia é hidroginástica, pilates, terapia. São essas atividades físicas que não causam impacto e principalmente terapia. Ok, estamos aqui num papo interessantíssimo sobre saúde. Voltamos já.